Legal. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Quero agradecer por esse convite. Sou presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos, sou advogado, a minha especialização é em relações do trabalho, não entendo e não gosto de relação de judicialização. O princípio é a negociação sempre. Bom, falar sobre flexibilização de relação do trabalho é uma questão que eu preciso pensar um pouco do ponto de vista das pessoas. Empregado tem propósito de melhorar de vida e a empresa tem o propósito do lucro. E nós não é uma ideia salutar trazer os conflitos sociais em relação ao capital-trabalho para o mundo da judicialização. Por isso que eu já sentei aqui comentando a este respeito. E por que eu digo isso? Porque as pessoas, os trabalhadores, as empresas têm interesses comuns e que esses interesses comuns precisam ser resolvidos sempre em mesa de negociação. Eu agora vivendo do lado do segmento comércio, como empresa, vivo aí um contrassenso, porque sindicato de indústria, ele é um sindicato muito mais de negociação, pelas experiências que eu vivi, do que sindicato de comércio, salvo exceções, mas eu estou vendo uma realidade de muita judicialização. Tá certo? E eu não sou adepto disso, porque eu acho que a gente tem que resolver as nossas demandas na mesa de negociação. Então, falar sobre reforma trabalhista, sobre jornada intermitente, jornada parcial, home office, teletrabalho, são temas que a legislação traz, mas que ainda não é assimilado pela maioria das empresas. As empresas ainda têm receio com relação a isso, porque a Justiça do Trabalho em tal estado decidiu tal coisa, e aqui decidiu diferente. Então são temas que não pegaram ainda, mas que traz a discussão da convenção coletiva prevalecendo sobre a lei e dos acordos coletivos prevalecendo sobre a convenção coletiva. E tem um assunto que ele é tabu e que ele não é muito bem visto, mas precisa ser dito. Tem uma questão que nós precisamos resolver ainda, que para alguns aqui pode parecer que não tem nada a ver, mas eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu vou dizer. Tem uma questão que precisa resolver para a gente flexibilizar as relações de trabalho. E tem dirigente sindical que faz discurso, mas eu entendo, porque eu já fiz muito. Eu não entendo esse jogo, que diz respeito a custeio das entidades sindicais. Isso é um problema que você entra com acordo coletivo na empresa e o sindicato já olha se teve lá carta de oposição, se teve carta de oposição já tem uma dificuldade, já não faz, segura. E aí tem, desculpa, aí eu recebo lá no sindicato alguns advogados que falam, não, porque tem que ir para briga, porque tem não sei o quê, porque a MP 881, porque não sei o quê. Eu digo, doutor, calma. Eu acho que o ambiente de relação de trabalho ele tem que ser o mínimo possível judicializado. Tem que ter dois aspectos importantes no movimento da relação capital-trabalho. Nós precisamos eliminar o aspecto ideológico e o aspecto da judicialização. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas se a gente puder tirar isso do meio do caminho, é algo que já evolui absurdamente. Então os sindicatos se empreendem na questão da contribuição. Eu presido o sindicato do comércio, mas eu dou assessoria para indústrias e tem muita essa dificuldade, trava os acordos, não anda, aquela confusão danada. A gente chega lá, identifica qual é o problema e vamos para a mesa de negociação. Porque, querendo ou não, todos querem bons resultados. Os sindicatos dos empregados querem resultado satisfatório para quem ele representa e as empresas necessitam de um ambiente de equilíbrio no dia a dia para o resultado do seu negócio. A judicialização, ela nunca foi algo salutar para nenhuma das partes, e o conflito, que existe o conflito, natural que existe o conflito no dia a dia, mas que ele seja resolvido na mesa de negociação. Então, as convenções coletivas, na sua maioria, no estado de São Paulo, com data base em outubro, não foram assinadas, porque tem aí a questão de reajuste salarial. Quer dizer, eu estou pegando muito disso, só que tem um aspecto importante, que as empresas têm a sua política própria de promoção e de mérito dentro das suas organizações.
As empresas têm a sua política própria e tem a questão do reajuste salarial de convenção coletiva. Boa parte das empresas tem os benefícios agregados lá ao seu dia a dia dos seus empregados, e as convenções coletivas têm lá o que eu chamo de proteção social. A proteção social de convenção coletiva, ela é benéfica tanto para a empresa como para os empregados. Como é que a gente traduz isso em resultados? É que é uma conversa permanente e de construção que a gente precisa fazer constantemente. Porque é importante conversar com as bases. Em Guarulhos, a gente não assina convenção coletiva sem assembleia com as empresas. Tem que ir lá discutir, tem que avaliar. O sindicato decide por assembleia. Nenhum sindicato, nem de patrão e nem de empregado, que pode tomar suas decisões sem consultar quem representa, porque quem representa é quem tem a palavra final. Então, essa aproximação de poder de legislar, que é o que nós temos poder de legislar. A gente faz um instrumento coletivo aqui, assinou aqui e virou lei. Não é isso? Naquilo que, claro, que a reforma trabalhista permite. É esse equilíbrio que a gente precisa encontrar para que a gente possa ter convenções e acordos coletivos que seja salutar do ponto de vista da promoção social, porque reajuste salarial é importante, mas não é significativo, tá certo? Nós temos que ter um apoio social. Em Guarulhos tem um fato curioso, nós temos lá uma cláusula de convenção coletiva que diz que a mãe que leva o filho ao médico, que a maioria dos senhores tem convenções coletivas, nós lá temos 15 dias a cada 6 meses. Não é? Acabou, não tem mais o princípio da outra atividade. Tudo bem que tem sindicatos por aí que quando assina a convenção, já coloca lá uma cláusula dizendo que já está construindo a outra atividade na própria norma coletiva. Mas lá não tem. Então, a empregada foi ao médico, voltou, a empresa disse, olha, não assinou a convenção, não vou poder remunerar as suas horas. Né? Ah, mas a empresa está sendo ruim? Não, porque a empresa também quer segurança jurídica, né? Você tem um âmbito mínimo de segurança jurídica. Então, eu sou defensor muito forte da ideia da desburocratização, desonerização, mas da promoção social que as empresas já praticam no dia a dia. Isso já é um fato comum que já acontece sempre. Então, a minha mensagem aqui é que a gente precisa valorizar, sim, as convenções e acordos coletivos de trabalho. Precisamos resolver o tabu das contribuições, porque este é um problema da maioria dos sindicatos, acordos coletivos que não saem por causa de convenções e acordos coletivos, né? E ainda tem aquelas empresas que cometem o erro de fazer modelos de carta de oposição, que é um erro isso, né? Não dá para trabalhar assim, porque de certa forma isso acaba criando uma animosidade intensa entre os sindicatos e empresa e trabalhadores. É verdade que o empregado não tem mais obrigação de recolher. Antes da reforma era mediante oposição, pós-reforma é mediante autorização, sabemos de tudo isso. Mas quando nós estamos no meio da empresa, lá no comércio, lá na indústria, precisando de produção, precisando de acordo coletivo, precisando de segurança jurídica, aí é que a gente vê que isso tem um peso significativo. E claro, senhores, eu não estou aqui dizendo que tem solução fácil, eu não vim aqui, eu só estou apontando para os senhores aquilo que os senhores já sabem, naturalmente que isso acontece todos os dias, e eu acho que já deu 10 minutos e eu vou abrir aqui para o meu companheiro Obrigado falar. Obrigado pela oportunidade. Pelo prazo, foi exatamente 10 minutos.